Bom, pessoal, a dica de hoje é a respeito de composição de serviço, tá? Então a gente vai estar conversando brevemente sobre composição de serviço e eu já deixei algumas coisas aqui já marcadas para a gente ver o que seria uma composição de serviço normal e a quantidade de informação que a gente procura estar trabalhando quando a gente fala de BIM, quando a gente fala da indústria 4.0 também, tá? No caso, toda composição ela vai ter um código, ela vai ter uma descrição, ela vai ter uma unidade de medida e ela vai ter um valor. Então o código já é pré-estabelecido, né? Tem uma regra para que esse código exista, né? TCPO tem sua regra, o caderno de metodologia de Synapse também tem uma regra para que eles consigam estar codificando. A construtora ela pode ter sua regra interna, tá? E a gente tem também a descrição, que é como eu leio ela, como eu meço ela e o custo. Então essas são as questões básicas, certo? Além disso, o que a gente procura estar trabalhando aqui, né? A gente procura estar trabalhando rótulos. O que seriam esses rótulos? Seria como eu estar rastreando a informação uma vez que essa composição já tenha sido utilizada ou tenha sido executada, certo? Então eu posso ter um rótulo de etapa e subetapa para, por exemplo, no pós-obra eu tenho um problema relacionado a uma etapa e subetapa. Então eu posso fazer a regressão dessa composição de serviço atrelada a um problema e saber que uma composição ela não foi muito bem planejada ou muito bem executada. Então esse rótulo facilita essas questões de tratamento de dados. Tá? Então aqui eu já começo a ter algumas diferenças. Algumas outras diferenças também estaria na questão dos conteúdos da composição. Tá? Quando a gente fala a respeito desses atributos que eu deixei selecionado aqui, a gente até encontra no TCPO e algumas outras coisas, tá? Quando a gente entra na questão, por exemplo, de qualidade, que é um critério de algumas construtoras, já é uma coisa um pouco nova. Então isso quer dizer que, ao criar uma composição, eu já crio também, atrelado a ela, algumas condições para que ela aconteça. Condições essas desde conteúdo de serviço, critério de medição, normas, instrução de trabalho, ou seja, como que eu faço essa atividade que eu criei a composição, e o registro de inspeção, ou seja, o registro de inspeção é como que eu vou verificar se aquele serviço que eu acabei de compor foi feito dentro dos conformes. Outra coisa que é interessante também é a gente trabalhar com a questão da informação visual de como ela vai ficar pronta, essa composição. É lógico, isso aqui é meramente ilustrativo, tá? Não diz respeito à descrição. E como que eu relaciono isso ao modelo. Então, quando a gente está falando de uma descrição, seja ela qualquer que seja, né, de qualquer composição, ela vai ter uma imagem, ela vai ter uma imagem também do modelo. Isso quer dizer que a pessoa que a criou, né, já relacionou tudo isso. E é importante ressaltar que na criação desse caso de uma composição de serviço, ela não está entrando somente na questão do orçamentista ou na questão do planejamento, né? A gente vê aqui vários responsáveis para que essa composição aconteça, tá? Então a gente está atrelando todas essas informações de tal forma que a gente sabe exatamente como que a gente chegou nesse critério de tempo, né? A questão de rendimento, equipe que impacta diretamente, isso aqui já é uma coisa mais tradicional, e as outras questões que são as questões dos rótulos, né? Isso aqui vai totalmente impactar no pós-obra, isso aqui impacta totalmente na questão de obra, tá? Então é importante a gente estar trabalhando dentro dessas três etapas, pré-obra, obra e pós-obra, certo? A dica de hoje é essa e até mais.